Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran. Eu sou o Walter Pinheiro e esse é o RPTV. Hoje nós vamos falar Deus também ama o homem rico. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, curta aí o sininho, ative as notificações, faça seus comentários e divulgue a gente nas redes sociais. Nós estamos fazendo essa série sobre Jesus e o dinheiro, Jesus e as riquezas, e muitas vezes quando a gente fala sobre isso, algumas pessoas falam com a gente assim: já veio vocês com esses papos de comunista, de esquerdista, de trazer a ideologia para a igreja. E às vezes eles fazem argumentos até bons, tipo, mas Jesus não salvou todo mundo, o próprio Jesus disse que pobres sempre haveriam de ter, né? Deus não ama ricos e pobres do mesmo jeito e tal. E são argumentos razoáveis, e nós concordamos com eles, inclusive. Porém, apesar da salvação ser para todos, Deus não se apresenta como salvação para todas as pessoas da mesma maneira, né? Ele se apresenta como salvação de maneiras diferentes. Então, a gente precisa de realmente pensar como é que Deus se aproxima de quem possui a riqueza e de como é que Deus se aproxima de quem não a possui, ou de quem essa riqueza é tirada. E nós vamos conversar hoje sobre um desses casos da Bíblia, inclusive. E um desses casos, que é uma história bem famosa, que muitas pessoas conhecem, é a história de Jesus na casa de Zaqueu. Lá em Jericó, Jesus ele vai se hospedar na casa desse homem chamado Zaqueu, que é um homem rico. E aí lá, nessa partida com Jesus, quando ele conhece os discípulos de Jesus e tal, ele percebe que a vida comunitária, a vida que Deus gosta, que Deus aprova, é aquela vida de partilha, não a de acúmulo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a história dele aqui no decorrer do vídeo, mas para iniciar é isso. É a história de um homem que, quando conhece Jesus, ele abre mão da sua riqueza para viver o melhor de Deus. Jesus propõe, na conversa com Zaqueu, que o único investimento possível, o único investimento válido na vida cristã é o da fraternidade, é o da solidariedade, é o da partilha, né? Que não existe uma outra possibilidade da instauração do reino de Deus que senão a partir da conversão dos ricos, inclusive, reconhecendo a sua condição de pobreza e miserabilidade, como todos nós, e abrindo mão dessa riqueza que sempre é feita de maneira exploratória. A conversa de Jesus com Zaqueu faz a gente entender que a possibilidade do reino dos céus é esse caminho onde os ricos entendem sobre essa questão do acúmulo exploratório, se convertem ao caminho da fraternidade, equidade e justiça e colocam a mão no bolso para que esse esteja a serviço do reino. E quem é Zaqueu na história bíblica? Zaqueu é um cobrador de impostos. Ele é esse homem que traiu o seu povo, que traiu a sua mãe, o seu pai e seu irmão para ser o cobrador de impostos do império. Então ele se alinha aos opressores, ele se vende, ele é um vendido, porque aquele povo que estava massacrando os judeus, aqueles soldados romanos que chegavam lá para cobrar impostos, para poder subjugar aquele povo, eles pegavam algumas pessoas da cidade, que eles viam que tinham mais aptidão com dinheiro, eram mais inteligentes, e colocavam para trabalhar para o império. Então Zaqueu era esse homem. E ele representa muito a nossa sociedade, ele representa muito essa sociedade egóica, individualista, que crê na meritocracia, que faz tudo para acumular dinheiro, para ficar rico, 7 passos para não sei o que, ver vídeo de coach para ficar rico. Então ele representa esse espírito daquele que não tem escrúpulos nenhum, que não mede esforços para poder ter dinheiro. E isso é muito ruim. Porque para você seguir nesse caminho individualista da busca pelo dinheiro, você tem que deixar algumas pessoas para trás. Por isso que esse homem, na narrativa bíblica, ele sempre está sozinho. Porque ele escolheu uma vida individualista e em busca do dinheiro, uma vida de luxos e de privilégios do império, mas ele perdeu todo mundo. E ele é um cara esforçado mesmo.
tão esforçado, assim, tem tanta vontade de cumprir seus objetivos que ele não tem vergonha nenhuma. Na hora que ele foi encontrar com Jesus, ele não teve vergonha, não estava nada, não mediu esforço para subir em cima do árvore, porque o texto fala que ele é pequeno, que ele era baixinho, sabe até se ele era um anão, vai saber. Subiu em cima de uma árvore para ver o Cristo. O cara não tinha nem vergonha, mas só que esse esforço, essa forma dele de ser esforçado, de querer cumprir os seus objetivos e tal, infelizmente ela estava baseada nos princípios errados, nos ideais errados, os ideais diferentes daqueles ideais do Cristo. E esse ser humano, esse Zaqueu, apesar de ser esforçado, apesar de estar fazendo o máximo possível, apesar de aparentemente estar trilhando um grande caminho, né, porque se tornou uma pessoa conhecida, famosa, rica, e mesmo, né, mesmo sendo um traidor, conseguiu um sucesso, vamos dizer assim, se percebe que era uma pessoa que estava perdida, e o texto faz essa brincadeira porque faz ele, com o seu esforço, subir em cima de uma árvore para procurar o Deus, para enxergar o Cristo. Isso tem muito a ver com a nossa sociedade de hoje, como o Walter disse, que não tem escrúpulos para poder conquistar o que quer conquistar, mas não sabe nem para onde vai, não consegue nem enxergar o próprio Cristo. Além disso, Zaqueu era um cara muito religioso, ele era um cara que conhecia da sua estrutura teológica do seu tempo, ele era um cara assim, que tinha uma inteligência, como a gente já falou aqui, então ele era um cara que seria brilhante se ele seguisse, sei lá, uma tradição farisaica e tal, ele seria uma pessoa bem quista na sociedade, mas ele abriu mão de tudo isso por conta de dinheiro. Então o que a gente aprende aqui é que essas competências, essas qualidades que são bem vistas assim na sociedade, se elas não forem para servir às outras pessoas, se elas não forem uma questão fraterna, não servem de nada. E aí tem um teólogo que eu gosto muito, que é o José Antônio Pagola, que ele escreveu 4 livros que chamam O Caminho Aberto para Jesus, e aí o Pagola ele tem um exercício bem legal, que é a questão de imaginar aquilo que não está no texto. Então quando o Pagola ele vai escrever sobre essa passagem do Zaqueu aqui, ele vai narrando, né, esse encontro de Jesus na casa desse homem rico, e ele vai dizendo assim, imagina Jesus sentado na mesa com os 12 discípulos lá e várias pessoas ao redor, porque a gente que não conhece o contexto judaico, a gente não sabe que isso acontecia, mas quando uma pessoa pública, que Jesus era uma pessoa pública, chegava numa cidade, iria almoçar na casa de alguém, as pessoas da vizinhança ficavam todas ao entorno da casa para poder tentar ouvir o que estava acontecendo ali, para poder testemunhar aquilo, porque era uma honra você ser convidado para um jantar desse. E esse lugar é o lugar errado da reunião, porque Jesus era uma pessoa que as pessoas esperavam que chegasse nessa cidade, esse profeta e tal, e ele não vai se hospedar na casa de um fariseu, do mestre religioso, das pessoas que estavam assim tentando resistir ao império. Ele vai jantar justamente na casa da pessoa mais odiada da cidade. Então o Pagola, nesse texto dele, ele vai dizer assim, imagina o olhar desse Zaqueu, imagina o sentimento dele e o coração dele vendo que ele está sendo honrado. Não é Jesus que está sendo honrado ali, quem está sendo honrado é Zaqueu, porque ele é o mais assim, vagabundo da cidade, todo mundo odeia ele. E aí imagina Jesus comendo, bebendo vinho e olhando assim para ele direto nos olhos dele o tempo todo e falando assim, apesar de tudo isso, apesar da sua traição, da sua vida, dos seus excessos, eu te amo. E aí isso é bem legal porque em nenhum momento Jesus confronta Zaqueu sobre o dinheiro dele. É ele que no meio daquela conversa, daquele jantar, ele percebe que existe algo errado com a vida dele e ele grita. Aí o Pagola vai dizer que ele se levanta da mesa e diz, eu estou errado, eu roubei todo mundo dessa cidade, eu tenho que devolver o dinheiro para eles, eu vou pegar metade da minha fortuna e vou doar esse dinheiro, e a outra metade que eu tenho, eu vou restituir as pessoas que eu roubei. Então só essa ideia, essa sensação de estar perto de Jesus numa conversa te produz esse arrependimento da riqueza. Não, e é fantástico isso, porque apesar de Zaqueu nesse primeiro momento estar perdido e precisar de procurar o Cristo,
o Cristo vê distante, e mesmo ele estando perdido, o Cristo vê, já tinha um plano para ele. O Cristo chama e diz: vou jantar com você hoje. E nessa conversa, nesse jantar, existe essa proposta dessa reconciliação entre a humanidade, essa reconciliação entre aquele que explora e aquele que são explorados. E quando Cristo então faz esse caminho de salvação para quem detém a riqueza, e quem tem a riqueza então enxerga o processo, o projeto de salvação, de implantação do reino de Deus, que é a partir da fraternidade, da justiça, que é a partir de que as pessoas todas tenham dignidade, não existe outra proposta senão essa, senão abandonar todas as riquezas, doar para as pessoas, ser extremamente compassivo com quem você roubou e de maneira sobejada, né, que ele falou: vou dar 4 vezes mais, restituir quem eu roubei. Então não existe um processo de salvação ou de implantação do reino de Deus sem haver esse sim de quem explora, né? E é por isso que Jesus ama Zaqueu. E diferente do vídeo anterior, quando a gente falou sobre o jovem rico, o jovem rico escolheu amar as riquezas. Já Zaqueu escolheu esse projeto de humanidade. Então, há possibilidade de conversão para os ricos, há possibilidade de conversão para quem tem dinheiro. Jesus ama inclusive os ricos, mas a possibilidade de salvação nos ricos só chega a partir do momento em que eles consideram que a sua riqueza é exploratória e abrem mão dela. Por isso que a partir dessa cena que o Walter narrou aqui, que ele se levanta e fala: vou devolver o que eu roubei, vou dar metade dos meus bens ao rico, a frase de Jesus é: hoje chegou salvação nessa casa. Evidente, como a gente diz, Jesus veio para salvar todo mundo, mas não da mesma maneira. Para quem tem a riqueza, talvez o primeiro caminho, como nós já dissemos, é salvá-lo da própria riqueza. E Zaqueu entendeu aqui esse processo. Zaqueu entendeu aqui que talvez a riqueza e a acumulação era aquilo que estava sendo obstáculo para a vida e vida em abundância que ele descobriu a partir do jantar com Jesus. Amém. Eu vou deixar para vocês aqui uma frase que é minha, você pode digitar lá no Twitter, não esquece de marcar, @teólogo latino. Você está se citando, velho. Você tá... que é a utopia do reino de Deus é o fim das lutas de classe. Pode me marcar lá e marcar no Twitter, que vai ser massa. Marca o Walter Pinheiro aí. Não, é teólogo latino. Não sei nem como é que eu faço esse vídeo, velho. Fala simples e revolucionário. Você se citou, mano. Não, eu tô fazendo um mexendo.